No início deste mês, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a saída temporária prevista para junho, alegando que não houve alteração na portaria que regulamenta as saidinhas. Sendo assim, pelo menos 50 mil presos do regime semiaberto, distribuídos em 182 unidades prisionais masculinas e femininas de São Paulo, deixaram a cadeia. Entre eles estão criminosos como Christian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, Gil Rugai, que cumpre pena pela morte do pai e da madrasta, e Lindenberg Alves, responsável pelo assassinato da ex-namorada, Eloá, durante um sequestro. A regra é objetiva, não vai ser subjetiva e vai analisar caso a caso. E aí a gente vê absurdos como, por exemplo, Suzana von Richthofen, que saiu para visitar os pais que ela mesma matou a pauladas. Se a gente contar isso em qualquer país de primeiro mundo, vão falar que isso aqui é uma piada. E realmente essa legislação é uma piada. Mas agora o Congresso Nacional, deputados e senadores, num projeto que vinha se arrastando há mais de uma década, nós conseguimos aprovar. Ele foi vetado, mas o Congresso Nacional dá a última palavra. Volta para os senadores e para os deputados, e aí os deputados analisaram e derrubaram o veto. Então, hoje é lei, não pode mais ter saidinha. Cometeu crime hoje, você não vai ter saidinha porque está lá na lei. Uma vitória, eu acho que, da sociedade. Já virou lei, então eu entendo que a partir do momento que vira lei, não se pode mais ter saidinha. Só que tem alguns juristas que entendem que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, a lei penal. Só que a saidinha está na lei de execução penal, não está na lei penal. Isso é até um princípio constitucional. Eles não estão errados. Mas a saidinha, o que fala sobre a saidinha está na lei de execução penal, que não tem nada a ver com a lei penal. Então eu entendo que a partir do momento que virou lei tinha que parar. Mas isso aí vai virar uma batalha judicial e, lamentavelmente, infelizmente, a gente vai ver que esse procedimento de acabar com a saidinha só vai ser para os criminosos que cometem crime a partir da promulgação da lei. E dos detentos liberados na última saidinha, mais de 1.200 não voltaram, cerca de 4%. A informação foi divulgada pela Secretaria da Administração Penitenciária. Nessa última saída temporária, saíram um pouco mais de 31 mil. Não voltaram cerca de 1.200 e, pior do que isso, 600 e poucos presos retornaram porque já estavam quebrando, né, o compromisso que eles têm quando saem nesse prazo para reencontrar com a sociedade. Muitos estavam bebendo, outros estavam descumprindo horário, outros estavam em bar, em casa de prostituição, ou seja, demonstrava que esta colocação que era do sistema de justiça, né, nem sempre alcançava o seu resultado, que era essa reintegração de preso. Então isso sempre foi uma discussão. O parlamento, né, vem com essa lei restringindo a saída temporária. Na verdade, o pacote anticrime que entrou em vigor em janeiro de 2020 já proibia a saída temporária para crimes hediondos e crimes envolvendo violência contra a pessoa. Então já estava restrito, homicídio qualificado, estupro, esses crimes já não cabia essa saída temporária. Vem a nova lei e restringe mais. Ela restringe todos os permissivos que tinham na lei para a saída temporária, literalmente acabando com o Instituto. Houve veto do presidente da República, principalmente no que tange aos crimes com menos violência, onde também a lei restringe a saída temporária. Entretanto, esse veto foi derrubado. O que nós temos hoje no ordenamento jurídico? O fim da saída temporária. Crimes hediondos, crimes com violência à pessoa, crimes considerados graves, já não tem saída temporária desde o pacote anticrime. As forças de segurança do estado de São Paulo recapturaram um total de 673 detentos que violaram as medidas judiciais. O balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública revela que a maioria das recapturas ocorreu na capital paulista. Os números expressam apenas uma fração do desafio constante de monitorar os beneficiados pela saidinha.
Alguns, não são todos, saem com tornozeleira eletrônica. Para mim não deveria nem sair, mas alguns saem e tem um monitoramento. Só que, infelizmente, as polícias de todos os estados estão com falta de efetivo. Não tem policial penal, que é o que trabalha na penitenciária. Em São Paulo falta 17 mil policiais civis, falta policiais militares. E aí a gente vê notícias como, por exemplo, na última saidinha, em que 25 detentos foram mandados de volta para a cadeia, estavam na saidinha porque estavam num prostíbulo. Ou seja, eles não foram visitar a família. 25 de uma vez, fora os outros que cometem crime. A notícia sobre presos que foram beneficiados com a saidinha temporária e não retornaram se repete a cada ano. E a compreensível indignação da sociedade também. Eu sou contra, porque tem muitos que são bem intencionados e voltam. Eu acho que eles têm todo o direito do mundo, como qualquer de nós humano, entendeu? Mas eu acho que uns abusam e teve casos que vocês ficaram sabendo, num que saiu temporariamente, estuprou uma menina de 12 anos. Então eu acho que tem que ser visto caso a caso. Olha, eu realmente acho que cada pessoa que cometeu um crime, ela tem que cumprir a pena dela completa dentro da cadeia, porque a partir do momento que alguém sai, por mais que possa não ser tão prejudicial, por exemplo, para mim que não moro perto de uma região onde o preso pode estar, porque é uma região mais central e tudo mais, eu acho que não é certo, porque assim, a pessoa foi lá e matou o pai ou a mãe, aí no Dia dos Pais a pessoa sai. Você matou seu pai, por que você tá comemorando o Dia dos Pais, tá entendendo? Você foi lá, você roubou, você fraudulou, você fez alguma coisa errada e você não tá cumprindo a pena correta, tá entendendo? A partir do momento que o preso tem acesso a um telefone, tem acesso à internet, ele pode fazer algo do lado de fora, continuar prejudicando a sociedade, sendo que ele nem tá cumprindo a pena dele. Eu sou contra. Porque eu acho que quem tem que cumprir uma pena, ele tem que realmente ficar separado da sociedade para cumprir o crime que ele cometeu. Aí não dá para ficar indo em casa, sair no Natal, Dia das Mães, eu acho que não faz o menor sentido. Eles não deveriam usar celular, ter liberdade nenhuma, lá dentro ele está preso, né? Então ou a pessoa anda correto ou cumpre a pena recluso. Eu acho que é uma oportunidade de fuga das pessoas e não acredito que essas saidinhas digamos assim, beneficie ou favoreça uma reabilitação. Eu acho que é um benefício para pessoas que não deveriam ter. Olha, a grande verdade é que a população não quer a saidinha. As pessoas, homens e mulheres de bem, não querem saidinha para presos. Isso acaba aumentando a sensação de insegurança. Ninguém se sente seguro. A grande verdade é essa. Se a gente estiver aqui na Paulista fazer uma selfie, as pessoas não se sentem seguras. É um ponto turístico de São Paulo. E muitos desses detentos, eles têm que roubar para pagar a dívida. Os presos, eles aproveitam essas saídas, alguns realmente para cumprir o escopo da lei de execução penal, no sentido de se ressocializarem, e outros aproveitam para cometer crimes. Obviamente que nós temos diversas possibilidades de práticas criminosas para esses que vão usufruir de maneira errada desse benefício. Fazerem as suas interlocuções com organizações criminosas fora da cadeia, realizar até mesmo prática de novos crimes, como crimes patrimoniais, roubo, furto, ou até mesmo outros crimes relacionados à dignidade sexual e diversas possibilidades aí para o cometimento de infrações penais. Então, havia e há ainda essa possibilidade, e o que a lei da saidinha traz de positivo é a redução dos riscos desses crimes acontecerem sendo praticado por esses detentos que estão ali fazendo uso da saída temporária. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, diz que a mudança traz segurança à sociedade. Hoje, o principal problema da população brasileira é a segurança pública e a maior razão disso é a fragilidade com que
o ordenamento jurídico oferece a devida proteção da sociedade. A nossa legislação, durante muitos e muitos anos, durante décadas, pensou muito em ressocialização, de como tratar um criminoso que comete o crime e abandonou por completo a questão da vítima, a proteção das pessoas e da sociedade. Então hoje é um dia que o Congresso Nacional pode entrar para a história do Brasil, aprovando uma importante medida que é o primeiro, não o único, mas o primeiro passo de um processo que a gente possa acabar com a impunidade de criminosos no Brasil. O fim da saidinha pode levar mais insegurança às prisões. De acordo com especialistas, seria um resultado inverso do pretendido. Vamos partir da premissa, hipotética, deixando bem claro, que com isso você concita aí várias rebeliões, que o sistema penitenciário entre em ebulição. É uma vontade do legislador, é uma vontade democrática. O administrador, então, portanto, os poderes executivos estaduais, distrital e federal, que se adaptem a tal situação. Não pode existir essa pressão. Eu, particularmente, entendo que é narrativa. A gente vive guerras de narrativa já tem um bom tempo. Eu entendo que é uma construção de narrativa. Por quê? Olha, a saidinha, o forte dela é no estado de São Paulo. Atualmente, o país tem a maior população carcerária da história, com mais de 800 mil pessoas presas, segundo o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países que mais encarceram no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Segundo dados, nós passamos dos dados do próprio Conselho Nacional de Justiça, do Departamento Penitenciário Nacional, nós já passamos de 830 mil presos. Claro que é um fatiamento do que é preso fechado, do que é preso no semiaberto, do que é preso domiciliar, mas fala-se em mais de 830 mil presos, o que já colocaria o Brasil, para alguns felizmente, para alguns infelizmente, no pódio, na terceira colocação. Você tem à frente a China e os Estados Unidos, mas eu penso que são comparações ruins. Qualquer questão demográfica hoje que envolva a China ou a Índia, ela é um tanto quanto injusta, desproporcional. E se tratando da China, por não ser um país democrático, você não sabe o quanto que é verdade e mentira nos números. E os Estados Unidos têm um sistema jurídico e um sistema penitenciário muito diferente do Estado brasileiro, a meu ver, a ponto de ser realmente não científica a comparação. Você tem, de fato, muita privatização nos Estados Unidos, você tem uma sindicalização forte dentro das penitenciárias, porque o trabalho, eu não sei afirmar se o trabalho é obrigatório nos 50 estados dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, no Brasil, a Constituição veda a pena de morte em tempos de paz. Existe a pena de morte no caso de guerra deflagrada, no caso de guerra oficialmente declarada. Você não pode ter pena de caráter perpétuo, então aqui você discute o tema. Em algum momento, este preso, ele vai voltar às ruas daqui X anos, X meses, X semanas. Não existe pena de caráter perpétuo, não existe pena de caráter de banimento. Não pode ocorrer pena de natureza cruel, desumana ou degradante, como a gente tem em muitas penitenciárias. Então, o projeto ele traz tudo isso, Ele traz luz para essa escuridão para a gente discutir. Segundo os especialistas, o benefício é usado como forma de manutenção de vínculo dos detentos com o mundo fora do sistema prisional. A gente tem um cenário muito complexo da política criminal relacionada à execução penal, e ao cumprimento de penas. Esse é um dos aspectos da ressocialização. Mas, de um lado, você precisa balancear a ressocialização e também a segurança pública, no sentido de evitar, de prevenir que crimes sejam cometidos. Então, essa é a grande dicotomia dentro de qualquer tema que seja discutido na execução penal. A ressocialização é um dos aspectos da pena, mas a punição também é um aspecto. Portanto, esse é o grande equilíbrio que se tenta ter nas políticas de execução penal, e a ressocialização
no sentido de que essa saída temporária para o convívio do preso com a família possa realmente ser efetiva, né, precisa de um acompanhamento, enfim, precisa do cumprimento de diversas outras variáveis e, no nosso ver, quando nós colocamos na balança entre um aspecto pequeno de ressocialização por um benefício, né, que pode trazer riscos à população, a gente opta aí por eliminar os riscos à população e então apoiar e achar que a medida do projeto da saidinha foi positiva. A população ajuda bastante. A saidinha, o termo da saidinha só passou porque a população começou a cobrar os deputados e senadores. Por isso que a gente insiste, não adianta você votar e deixar o seu deputado, o seu senador à vontade. Você tem que ver, e está tudo no portal Transparência, como ele vota, se ele é a favor de vítima, se ele é a favor de bandido, se ele votou a favor da saidinha, se ele votou contra a saidinha. E aí a gente começa a ter uma melhora do nosso sistema político, porque a população vai entender que aquele candidato lá não pode mais entrar para fazer nenhum tipo de lei para beneficiar bandido.